Um grupo de calouros de veterinária foi coberto por um produto tóxico durante um trote universitário, isso lá em Rondônia. 4 foram hospitalizados. Os estudantes chegaram ao hospital com náuseas e com a pele e os olhos tingidos por uma mistura azulada feita com substância veterinária, desinfetante e outros produtos não identificados. O Centro Universitário Maurício de Nassau informou que está ciente do incidente durante o trote universitário e começou um processo administrativo para investigar a situação e tomar as medidas necessárias de acordo com o regulamento da instituição. Agora, quais são os limites e também as responsabilidades sobre os trotes universitários? Quem chega para explicar para a gente é a Maíra Fernandes, que é professora convidada da FGV Direito Rio. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda sempre ao Conexão. Olha, esse é um assunto que preocupa todo pai e toda mãe, né? Porque a gente sabe que os trotes violentos não são uma novidade aqui no Brasil e muitas vezes eles ocorrem fora do campus, fora da universidade, e aí a instituição diz, olha, não foi aqui dentro da nossa área. Mas o fato é que o que a gente vê é que não existe um combate efetivo realmente para acabar com situações como a gente acabou de mostrar, né? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. É sempre um prazer estar aqui na Conexão Record News. Pois é muito grave, imagina. Tu passa numa prova difícil, entra super animado ou animada na universidade e é recebido dessa forma. Isso não é novo. Todo ano vemos notícias de trotes desse tipo. Já houve trotes com mortes no Brasil, o que é gravíssimo e é preciso, sem dúvida alguma, combater esse tipo de iniciativa, esse trote desse tipo. É importante explicar que os estudantes que submetem os calouros a esse tipo de trote vexatório, que fere a dignidade da pessoa humana, enfim, podem responder por crimes. Há uma série de crimes possíveis aí nesse tipo de trote. Pode ser uma lesão corporal, por exemplo, se tiver de fato causado um dano físico, pode ser uma injúria, que é uma ofensa à honra da pessoa. Nós temos notícias muitas vezes de trotes com cunho sexual, e pode ser, por exemplo, uma importunação sexual, se um veterano beija à força, por exemplo, uma caloura. Podem ser, enfim, vários, se tiver xingamento no meio dessa história, pode ser injúria ou difamação, se a partir dali falar de um fato vexatório também, desonroso à pessoa, enfim, pode ser ameaça. Tem uma série de possibilidades aí de crimes que podem ser praticados nesse ambiente e que, portanto, as universidades precisam também estar atentas para evitar esse tipo de trote que pode causar lesões graves e pode causar traumas, inclusive nas calouras que estiverem ingressando na faculdade, vontade de não mais comparecer, enfim, é realmente um problema muito grave e que bom o jornal estar dando atenção a essa notícia, porque realmente ela não pode se repetir no nosso país. Agora, doutora, realmente a universidade, ela se exime de qualquer responsabilidade quando o trote não acontece nas dependências dela, ou não é bem assim? Não é bem assim. Muito embora, por crimes, respondam aqueles que o praticaram, né? Então, no direito penal, nós temos essa questão de que é o próprio autor do fato que vai responder. Então, por exemplo, uma lesão corporal, aquele que causou a lesão corporal é que responderá. E, inclusive, uma questão importante nesse tipo de crime é individualizar as condutas, né? Quem fez o quê? Sabe? Quem estava praticando efetivamente daquele trote. Não pode, por exemplo, mover uma ação penal contra a turma inteira. Mas o direito civil é um pouco diferente. Eu sou advogada na área criminal e professora na área penal na FGV. Não é a minha área civil, mas eu sei que a responsabilidade no direito civil ela é diferente. E sim, as universidades precisam ter uma responsabilidade maior em relação a esse tipo de trote. Há algumas universidades que fazem campanhas contra esse tipo de iniciativa, né? Mas é preciso estar atento, sim, para esse tipo de trote e não tenho a menor dúvida de que a universidade tem uma responsabilidade especial e uma particular importância
porque são alunos, né, daquele espaço, daquele universo escolar. Então, não tem a menor dúvida de que a universidade tem que ter um papel ativo no combate e na prevenção desse tipo de medida. Pois é, eu acho que quem é veterano provavelmente pode ter passado por uma situação assim. E provavelmente pode não ter gostado, porque é difícil alguém gostar de ficar dessa forma, não é verdade? Então, o que eu acho que precisa existir realmente uma conscientização. Né? E uma humanização, porque o que acontece é que a gente realmente vê casos de mortes pelo Brasil, por isso que eu quis realmente conexão todo que a gente falou, vamos trazer esse assunto em pauta para a gente jogar uma luz e uma discussão, porque, professora, muitas vezes o calouro, quando ele chega, ele quer, obviamente, conhecer o curso, conhecer o campus e ser aceito pela turma, pelo coletivo. E quando ele, de repente, fala, olha, eu estou com medo, eu não quero participar do trote, ele fala, mas depois eu não vou ser aceito. A gente pode dizer que existe, inclusive, uma sequência de bullying para a pessoa que não participa. O calouro que se sentir excluído ou forçado a participar de uma situação vexatória, o que ele tem garantido no direito? O que ele pode fazer para se proteger? Pois é, ele não é obrigado a participar desse tipo de iniciativa. Né? Agora, o problema é que realmente vai fazer uma ação judicial para não participar, assim, não faz muito sentido, porque ele já tem o direito, né, de não participar de uma iniciativa como essa. Então, portanto, prevenir uma medida é complicado, porque, na verdade, isso é muito no âmbito da inserção ali do que qualquer questão jurídica, digamos, sabe? O bullying, se ele não comparece, e aí sim sofre o bullying, aí ele pode, sem dúvida alguma, responsabilizar aqueles que estejam praticando o bullying por ele não ter comparecido. Mas, sem dúvida, é uma situação delicada, porque tem uma questão aí de pertencimento ao grupo, de querer fazer parte, só que a universidade, como eu disse, tem um papel importante nessa construção em relação aos estudantes para desincentivar esse tipo de medida, né, para, por exemplo, mover processos administrativos internos em relação aos estudantes que praticam esse tipo de medida, sabe? Então, internamente, pela via administrativa acadêmica, esses alunos podem sim ser responsabilizados, para além de uma justiça criminal que pode ser buscada a posteriori. Então, não consigo enxergar uma medida para não participar de um ato desse, porque a pessoa tem o direito de ficar em casa, não é obrigado a participar, sabe? O problema é que, como você mesmo disse, e eu concordo, muitas vezes quem não participa sofre o bullying depois. E aí esse bullying, essa atitude dos veteranos, ela pode sim ter um conteúdo criminal e, portanto, a pessoa ser responsabilizada não só administrativamente na universidade, como também até criminalmente, se for caracterizado. Agora, a universidade, repito, tem um papel muito importante nisso. Assim, um episódio como esse, que nós estamos vendo as fotos aí de calouros levados ao hospital, né, com um produto claramente não poderia ser utilizado em humanos, não poderia ser utilizado na pele, né, com um olho super machucado. A universidade precisa apurar as responsabilidades dos estudantes e, eventualmente, punir esses estudantes de alguma via administrativa ali, né, ouvidos todas as pessoas, para que isso não se repita. É vexatório, fere a dignidade da pessoa humana, sabe? Desestimula o estudo e é muito impressionante que alguém que já tenha passado por um trote como esse, acabe repetindo o trote depois, né? Quase como uma espécie de vingança. Bom, eu sofri, então eu vou fazer em outra pessoa. Só que é um ciclo que se repete. E se repete, e se repetirá sempre, se as universidades não trouxerem para si a responsabilidade em relação a isso, sabe? No sentido de que, olha, haverá trote agora, um semestre terminou, o outro semestre está começando, sabem que vai ter o trote, sabe? Tem que ter uma conversa séria ali com os estudantes para dizer, olha, se houver trote vexatório, vocês vão ser responsabilizados e ter uma forma de apuração disso. Hoje em dia, com celular, com foto, com vídeo, fica mais fácil, inclusive, apurar a responsabilidade das pessoas, certo? Porque antigamente, muitas vezes essas coisas aconteciam fora da universidade e não era sequer possível apurar quem é que estava envolvido nisso. Hoje em dia, você consegue filmar, fotografar e saber exatamente quem estava envolvido nas atitudes. Olha, esse nosso
bate-papo certamente deveria acontecer em toda a universidade para aumentar a conscientização. Vou até trazer um exemplo aqui. A Universidade Federal de São Carlos, no interior paulista, os próprios estudantes bolaram o chamado trote solidário. Eles escolhem uma instituição para ajudar e aí os calouros vão lá e fazem, por exemplo, uma pintura. Enfim, é uma forma de fazer um trote diferente e que ajuda e que não é agressivo como o que a gente acabou de mostrar aqui, não é? Muito obrigada, professora, pela análise, viu? De nada, Kelly. Assim, há formas de fazer isso, inclusive de uma forma divertida, mas que não seja vexatória. Eu não tenho a menor dúvida de que a juventude, com a criatividade que lhe é peculiar, assim como consegue pensar algo muito horrível como esse, consegue pensar em alguma coisa bem legal. Muito obrigada, Kelly. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde mais uma vez. Vamos apostar que venham coisas boas e não trotes violentos daqui para frente. Obrigada mais uma vez.